Bom dia, Pai Senhor, domingo abençoado para vocês, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações através dessa breve mensagem. Hoje é dia 3 de agosto de 2025, que essa palavra vá de encontro ao coração e à necessidade de cada um dos irmãos. Peço a vocês que curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal. Quem quiser participar do clube de membros, só clicar no botão assinar, daí os irmãos terão acesso ao conteúdo exclusivo para membros aqui do canal. Vamos para a nossa mensagem, vamos para a nossa conversa. Davi ele recebe a unção da parte do Senhor e numa situação bem inusitada, né? num episódio bem inusitado, porque o profeta Samuel ele vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, e ali Jessé ele coloca a mesa, né? Recepcionando ali o profeta Samuel, ele coloca a mesa de seus filhos, porque ele sabia, né? Por conta de Samuel ter dito que um dos filhos dele seria ungido rei. E um dos filhos é chamado à frente para ser ungido. E um deles era, de fato, aquele que o Senhor tinha escolhido. E Davi, de uma maneira inusitada, né, o profeta Samuel vira para Jessé e fala: acabaram-se os mancebos, não há mais nenhum filho seu. E aí Jessé vira e fala: não, ainda tem um, está lá no campo, está lá apacentando as ovelhas. E Samuel fala: olha, antes de chamar ele, nós não comeremos, não nos assentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. E a gente conhece a história, ele chega e ele é ungido rei, e ele é posto sobre os seus irmãos como principal, né? Mas é claro que ali era só uma unção. Quando eu falo que ele foi posto como principal, ele foi ungido ali como príncipe sobre Israel, onde seria coroado rei em algum momento dessa trajetória. Mas esse processo se inicia até a coroação e demora aí mais de 10 anos. Tá? Os estudiosos vão dizer quase 15 anos, 12, 13 anos. Porque tudo que Deus ele libera sobre a nossa vida tem um tempo para que esse algo venha acontecer, esse milagre venha ocorrer, para que o propósito, a bênção de Deus venha chegar. Esse processo é necessário, irmãos. Na nossa vida também é assim. E Davi ele recebeu essa unção, mas ele não recebeu a coroação. O que ele recebeu foi um deserto, o que ele recebeu foi uma perseguição implacável da parte de Saul, tentando tirar a vida de Davi. O que ele recebeu foram lutas, foram anos de crise, anos de escassez, anos difíceis, mas foram os anos que ele precisava para ser forjado a escola do Senhor, para que ele pudesse um dia ser coroado rei sobre Israel, primeiro sobre Judá e depois sobre Israel. Então, quando Deus derrama sobre nós uma unção, ou coloca sobre nós uma promessa, né, porque a unção ali nada mais era também do que uma promessa de Deus de que ele seria rei. E se inicia uma série de eventos que a gente fala assim: misericórdia, eu pensei que ia melhorar, eu pensei que ia ser bênção, eu pensei que, não que não seja, mas eu pensei que as coisas iam agora finalmente acontecer, e não necessariamente. Não necessariamente. O chamado de Deus, a unção do Senhor, a promessa de Deus iniciam processos que perduram por meses, por anos. E eu sei que muitos irmãos aqui estão vivendo isso, estão passando por esses processos. E todo o processo de Deus, ele não é só uma escola, ele não é só para nos ensinar sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre as coisas do reino. Não apenas isso, também isso. Mas o processo é para nos moldar, para nos preparar, trazer para nós uma estrutura espiritual, trazer para nós um entendimento, nos transformar de uma versão para uma outra versão, que realmente essa versão é a versão que vai se encaixar perfeitamente com o chamado, com o propósito, com a promessa. E é duro, é difícil. É difícil essa crisalidação, né? Como a lagarta, ela entra ali naquele casulozinho, e ali ela crisalida, ela vira uma borboleta. É difícil essa transformação. É difícil essa mudança, porque essa mudança, ela tem um fator, eu vou dizer 2 fatores, que ninguém gosta, que ninguém quer, né? E eles estão extremamente relacionados, que é o fator tempo e o fator sofrimento. O fator tempo e o fator sofrimento são implacáveis. E o tempo, embora ele seja um grande aliado, ele parece que é um vilão no meio do processo. O sofrimento nem se fala. Agora, o ser humano, ele só é moldado
Ele só é transformado através desse sofrimento. E pode reparar os irmãos, quando a gente olha a obra criadora, a natureza, o que Deus fez, nós reparamos que toda a lapidação, que toda a transformação, ela se dá através de processos evasivos. Através de algo que vai acontecendo, que vai desgastando, que vai entortando, que vai quebrando, que vai moldando, que vai... É sempre assim. Você olha as montanhas, elas se dão porque em algum momento na história do planeta, placas tectônicas bateram, e aqui eu estou entrando nesse momento científico, mas é um fato, e isso formou geologicamente as montanhas. Então, em todos os aspectos da vida, os animais não é diferente. Você vai ver o animal se renovando através da dor, se renovando através do tempo. E os desertos, os vales, as provações são para isso. Para trazer um aperfeiçoamento da fé, para trazer uma mudança, para nos levar a um novo nível, mas não do jeito que éramos. Davi, ele ali tinha todos os predicados, todas as possibilidades para se tornar um grande rei, mas ainda não estava pronto. Ele ainda não estava pronto. Estava tudo ali, todas as sementes estavam ali. A semente da fidelidade, do amor, a semente da sabedoria, a semente da liderança, estava tudo ali. Mas ele ainda não estava pronto. Então essas sementes tinham que germinar, elas tinham que crescer, elas tinham que florescer, frutificar. Da mesma maneira, contigo, comigo, conosco. Está em você tudo aquilo que Deus colocou, tudo aquilo que o Espírito Santo semeou em algum momento. Mas o processo é a terra onde a semente fica escondida, onde ninguém vê, é a intimidade, é aquilo que você vai viver com Deus, que ninguém sabe, no seu quarto, na sua oração, na sua busca, no seu clamor, ninguém sabe, ninguém tem ideia, ninguém tem noção do que você está vivendo, do que você está passando, mas é a semente embaixo da terra. Ninguém vê a semente. Se você chegar numa agricultura, num campo, em determinado momento, onde do dia, onde o semeador semeou naquele dia, ou dias antes, você vai olhar e você não vai ver nada. Absolutamente nada, não tem nada. Vai parecer que o serviço foi serviço nenhum. Que o trabalho foi nenhum trabalho. Que não houve ali nada sendo feito. A semente é assim. É algo no secreto. Então esses são os processos que Deus nos leva. E talvez você ainda esteja no processo, no período da semeadura, mas no período do plantio, não no período da colheita. E a gente não sabe entender o tempo das coisas. Nós não conseguimos compreender. Nós temos que buscar de Deus um coração sábio para entender o processo. Ou, eu diria até melhor, para crer no processo. Porque por diversos momentos Davi também não entendeu. Por diversos momentos, eu já falei aqui várias vezes, ele leva os pais para um rei estrangeiro, ele deixa com aquele rei e fala, olha, deixa meus pais aqui contigo, porque eu não sei o que o Senhor tem para mim. Ele achava que ele podia ser preso por Saul, ele achava que ele podia ser morto por Saul. Então ele mesmo não sabia, mas ele cria. Mas ele continuava crendo no Senhor, ele continuava crendo na promessa, na semente que ele carregava. Eu sei quais são as sementes que eu carrego, eu tenho certeza que você também sabe. Quais sementes o Senhor te entregou. Esse processo, ele é necessário, eu diria, indispensável, para que essa semente venha germinar, para que essa semente venha crescer, para que essa semente venha florescer e frutificar. Agora, só vive o milagre, só vive a bênção, só vive o cumprimento quem vai até o final do processo. Se Davi tivesse desistido, se Davi tivesse abandonado as promessas, se Davi... ele não viveria nada daquilo que Deus sonhou para ele. Ele não seria coroado. Muitos hoje carregam promessas, muitos hoje carregam unção, carregam semente, mas não viverão a coroação. Porque desistiram no meio do processo. Infelizmente desistiram no meio do processo. Essa palavra é para você. Essa palavra Deus está liberando sobre a tua vida. Não desista no meio desse processo que você está vivendo. Esse processo não é Deus sendo sádico, não é Deus querendo ver você sofrer, não, de forma alguma. É Deus te preparando, é Deus te moldando, é Deus te dando estrutura espiritual, estrutura emocional, para que você possa receber a coroação, para que você possa viver o que Ele sonhou para você. Que Deus te abençoe, meu irmão, nesse domingo. Fique na paz,
A paz de Cristo.